Boa noite, gente, todos e todas bem-vindos ao nosso canal Filosofia de Primeira. Uma noite bastante fria e chuvosa aqui no sul do Brasil, Curitiba, e falando sobre assuntos da nossa atualidade. E sempre aquilo que eu sempre repito: se esses vídeos e essas falas fazem sentido a você, comente, compartilhe e se inscrevam. Hoje falando sobre terrorismo. E esse tema é muito vasto, de um ponto de vista bastante mais técnico, mais histórico, porque terrorismo se tornou um assunto nos últimos anos de grande importância, tanto para pesquisa, tanto para o jornalismo, tanto para a política internacional e etc. Mas o que seria esses grupos terroristas? A gente vê bastante grupos aí se autotitulados, se intitulam defensores da verdadeira religião. O terrorismo ela tem uma vertente muito na religião, no fanatismo. Isso gera grupos paramilitares, guerrilhas, muito bem armadas muitas vezes e muito bem treinadas ideologicamente para agirem. Nós temos aí vários pelo mundo. Nós temos o Hamas, que tomou proporção nessa semana no seu ataque contra Israel. Nós temos o Hezbollah, que atua ali no Líbano. Nós temos o Talibã lá no Afeganistão, que tomou o poder há mais de um ano, e nós sabemos qual é a visão deles em relação ao Ocidente, as tradições e os hábitos que eles tentam impor. Nós temos o Estado Islâmico, que há pouco tempo se tornou muito forte ali entre Síria e Iraque. Inclusive, há pouco tempo até se proclamou um califado, um autoproclamado califado do Estado Islâmico. E nós também temos o Boko Haram, que é muito pouco divulgado na mídia, mas ele tem uma ação bastante ali na África, na Nigéria, naquela região ali que sempre tem episódios tristes de extermínios de cristãos por guerrilheiros do Boko Haram. Inclusive, o sequestro de meninas, que você vê diariamente lá. De vez em quando a mídia coloca uma coisa. Então, essas guerrilhas, esses grupos terroristas, eles se intensificaram nos últimos anos. E como a gente via que havia ataques nos Estados Unidos, a partir do 11 de setembro, se intensificou muito mais. Ataques na Europa, que a gente vê na África, até mesmo aqui na América Latina, aconteceu. Mas a visão desses grupos paramilitares sempre é a imposição de uma religião islâmica severa. E está vendo o que está acontecendo no Talibã lá, com o retorno dele ao poder, porque proibição de mulheres nas escolas, salões de beleza, tudo que invoca, o que remete à cultura do Ocidente, principalmente, que é um certo estranhamento, uma certa repulsa ao processo de ocidentalização, essa invasão dentro da tradição muçulmana das sociedades, como, por exemplo, o direito das mulheres. A gente vê, por exemplo, lá na própria Arábia Saudita, que as mulheres há pouco tempo tiveram o direito de dirigir, eles eram proibidas, para ver como se torna a religião dentro do Estado teocrático. E como é feito naqueles países de linha muçulmana. Se a gente pensar, até o próprio Irã, que era a antiga Pérsia, se tornou um Estado extremamente fundamentalista. Se você vê o Irã antes da Revolução
dos Ayatollahs, você vai descobrir que é um outro Irã depois de 1978. Tem aquele episódio da Embaixada dos Estados Unidos, foi feito filme, documentários, etc. Mas o terrorismo é uma coisa que tomou proporções muito gigantescas, principalmente, como eu digo aqui, depois dos ataques de 11 de setembro. E como se fosse difundido de uma forma mais ampla, porque até então se falava apenas de uma guerrilha por, por visões é, diferentes da cultura ocidental. Então, é uma coisa bastante, não recente, mas que recentemente tomou proporções muito grandes. E esses tipos de pessoas no poder, tomando governos, países e territórios, se torna um verdadeiro perigo, como nós temos visto e ouvido por parte da mídia. Então, essa formação de guerrilha paramilitar remonta sempre à ideia de que o Estado deve estar a serviço da religião. Por isso você vê repúblicas teocráticas ali no Oriente Médio, ou seja, onde a religião tem mais força do que uma aparente constituição de país, entre costumes, hábitos, etc. E esse é um das grandes questões para o apaziguamento de muitas regiões que têm essa visão da religião ou de outras regiões enquanto inimigas da sua fé. Como até na parte da Europa ali, nas antigas repúblicas soviéticas ali, que tem uma um, sempre tem um ensinamento de cultura e de fé entre povos tão diferentes, entre muçulmanos que defendem a, a unificação do Estado e outras regiões que promovem um Estado democrático e livre, isento das questões da religião. Então, essa questão do terrorismo é uma coisa que sempre bebe nas religiões e no fanatismo ideológico e religioso muitas vezes, em grande parte. Então, seria essa grande questão de entendermos o que esse terrorismo do século XX e que adentrou ao século XXI. É isso.